mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor. Glória a Deus. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que está nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos, meu Senhor, pela vida. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua igreja, obrigado pelo teu perdão, obrigado, Senhor, pela tua mão estendida sobre nós. Pai bondoso, Pai querido, Senhor da glória, guarda os meus irmãos, guarda a tua igreja, dá graça a cada um, Senhor. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para trazer a nossa contribuição aos alunos, aos professores, aos envolvidos com a Escola Bíblica Dominical. Você que já tem, nunca fiz isso. Você que já assinou nosso canal, você já recebe o toque quando a gente entra. E se você não fez isso e está conosco agora, faça, é bom. Sempre há um benefício em aprender alguma coisa. E eu tenho muita convicção de que eu não ensino para prejudicar. Tudo que eu trago com uma grande leveza. Eu quero transmitir para os meus irmãos aquilo que já foi consagrado, consumado no meu coração, através de homens valorosos, ministros de Deus, que dedicaram suas vidas, e eu estou por aqui. Ainda fazendo alguma coisa com desejo de contribuir. Nossa Escola Bíblica Dominical, que é uma coisa maravilhosa, é um instrumento maravilhoso de formação, de lapidação dos discípulos de Jesus, e também é uma maneira da gente, pelo menos para mim foi assim, a Escola Bíblica Dominical para mim foi uma porta que se abriu para me prestar um serviço não especializado. Quando eu comecei, era muito difícil e não havia exigências. Então, como não havia exigências, eu me encaixei. Se houvesse, hoje eu já não me encaixaria, porque parece que o pessoal está ficando mais exigente, mais meticuloso, estão ficando mais trabalhados, eles querem mais. E eu tenho muito pouco, mas também não tenho reserva, ou seja, tudo que eu tenho, passo. Então, nossa escola, nossa 13ª lição, o tema Orando Sem Cessar, que não tem quem não falhe, não tem quem não venha falhar nesse aspecto. Vocês e eu poderíamos fazer bem mais. Bem mais. Perdemos muito tempo. Alguns precisam de aperto para poder se curvar. Outros parecem que nem no aperto funciona. Eu sou um cristão diferente, sem ser melhor. Eu não sei, não tenho, nem espero e nem tenho benefício com aperto. Então, eu sou grato a Deus em todos os momentos da minha vida. De alguma forma, pude fazer alguma coisa, tive a iniciativa, a disposição de fazer alguma coisa, e louvo ao Senhor porque, para mim, é oportuno servir agora, do alto da minha experiência e da minha maturidade. 66 anos,
bem corridos, bem vividos, bem trabalhados, bem experimentados, bem criticado. Eu fui muito criticado, sou muito criticado e eu acho que eu alimento isto. Mas estou aqui. I'm still alive. Para quem não manja esse inglês de sertanejo, ainda estou vivo. Então, meus amados, é a nossa lição, orando sem cessar. Seria bom se orasse mais, com certeza, seria muito bom para você se você orasse mais. Não resta a menor dúvida, é muito bom quando o cristão ora mais. Quando o cristão tem mais comunhão, ele cultiva mais comunhão com Deus, ele tem mais confiança, ele tem a vida mais abundante. Não reclamo da minha vida, a minha vida é abundante, mas eu poderia ter mais, ser mais, fazer mais, principalmente se eu orasse mais. Então, nosso tema, orar sem cessar. Orando sem cessar é o tema e o textuário é orai sem cessar, é um imperativo, orai tu, orai vós, orai sem cessar, Tessalonicenses 5:17. Verdade prática, o Novo Testamento nos ensina que a oração deve ser uma prática contínua dos cristãos, desde a primeira até a segunda vinda de Cristo, desde o começo até o final da história da igreja entre os gentios, que inicia com a missão terrena de Jesus Cristo, seu ministério entre os homens, e será concluído com o seu retorno para arrebatar a igreja e implantar o milênio, uma doutrina que nem todos aceitam, existem uns amilenistas, não aceitam isto e interpretam de uma forma espiritual ou espirituosa, e eu não vou entrar no mérito aqui. Nosso tema é orando sem cessar. O texto em classe, a leitura em classe é Mateus capítulo 6, versículos 5 a 13. Diz assim o ensinamento do Senhor Jesus, na nossa tradução, na versão que eu uso. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto. E teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Bendito Deus, Pai Santo e querido, Senhor da glória, nós lemos a Tua palavra. Fala conosco, dá-nos graça, nos ajuda. Abençoa meus irmãos que são alunos da Escola Bíblica Dominical. Abençoa meus irmãos que são professores na Escola Bíblica Dominical. Abençoa, Senhor, os meus irmãos, os Teus servos que são ministros, que ministram, Pai, que administram, Senhor, a escola como superintendentes, os pastores que se envolvem, que apoiam, que encorajam o aprendizado da Tua palavra na Escola Bíblica Dominical. Pai Santo, Pai bondoso, ouve a nossa oração. Nós oramos, nós agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.
Meus queridos, é muito oportuno para nós estudar sobre a oração. Melhor do que isto, só dobrar o joelho, só orar. Eu tinha pensado em não fazer não trazer esse tema lendo todo o conteúdo da lição, todo o conteúdo exposto pelo comentarista, fazendo um pouco diferente. E é possível fazer até porque da forma que a gente faz, da forma que eu faço contemplando quem não tem o material, eu faço contemplando quem realmente trabalha nesta área do ensino, mas utilizam outros materiais, ou, quem sabe, ajudando de alguma forma até quem não tem material nenhum em algum dos rincões do nosso país. Nós sabemos que a nossa nação é vasta, nós temos muita gente no interior do Brasil que não tem muito acesso, não tem acesso com facilidade à materialidade, às livrarias, a coisa assim, e muitos têm muito mais facilidade de estar online do que de ir num centro urbano e comprar o material produzido pelas nossas editoras. Então, da forma que eu faço, eu acredito que possa também ajudar aqueles que não têm material nenhum. Mas eu vou ler, pelo menos em parte, o conteúdo, uma forma de reconhecer o trabalho do comentarista, o trabalho do operário de Deus que fez esse esforço, que produz esse material para nós. Então, vamos à introdução. A oração ao Pai Nosso, conhecida também como a oração dominical, do latim dominus, dominus ou dominus, que significa Senhor naquela língua. Portanto, a oração do Senhor é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Pessoas de todas as idades e de diversos ramos do cristianismo conhecem, pelo menos, as primeiras palavras dessa oração. Muitos livros, poesias e hinos foram o tema sobre o tema já foram produzidos ao longo da história. Lutero escreveu um comentário sobre o Pai Nosso, juntamente com os 10 Mandamentos e o Credo dos Apóstolos, no seu Catecismo Menor, em 1529. E isso, por si só, mostra a importância dessa oração no cristianismo. O cristianismo, no que diz respeito à força do catolicismo, tinha o seu catecismo muito antigo, o catecismo maior, catecismo que tinha... Ele já sofreu muitas modificações até ser praticamente banido. O catecismo de 1916 ainda dizia que era pecado mortal um católico assistir um culto protestante. Chamado Catecismo Maior, que tinha um conteúdo, isso pelo conteúdo, pela quantidade de informes que ele trazia. E o Catecismo Luterano, o Catecismo de Lutero, de 1529, chamado por ele mesmo de Catecismo Menor, porque ele colocou só o que julgava essencial, coisas mais basilares da fé, coisas essenciais. Até porque o trabalho do Lutero foi um trabalho de muita informação, levando todo o público a ter contato com as escrituras, textualmente. Portanto, ele traduziu a Bíblia na língua do povo, cantava os hinos com o povo, e foi uma revolução religiosa naquele período. Mas, voltando ao tema do Pai Nosso, é uma oração que a maioria dos cristãos reconhece como muito importante, e entre esta maioria estão também os que não têm zelo espiritual ao ponto de ter a veneração dos ídolos, a adoração, veneração, qualquer termo que eles possam querer usar, mas grosseria de fato, uma grosseria espiritual, usar aquele tipo de ícones na igreja
que usa a Bíblia Sagrada como palavra de Deus, ou que pelo menos confessa a palavra de Deus, a Bíblia ser a palavra de Deus. Resultado, esta gente tem de alguma forma, uma identificação com a oração, o Pai Nosso. O lado ruim é que fizeram do Pai Nosso uma reza para enterrar bandido. Fizeram do Pai Nosso, está lá, o bandido foi cravado de bala esta noite, o enterro amanhã, e estarão lá rezando o Pai Nosso. Ou seja, transformaram a oração extraordinária de Nosso Senhor Jesus Cristo, ensinando seus discípulos a respeito da divindade, portanto, o Pai que está nos céus, ensinando a respeito da dependência, do que nós necessitamos hoje, e ensinando a respeito da nossa fragilidade. Nos socorre, não nos induz à tentação, não nos deixe cair na tentação, como diz a maioria das versões, não nos deixe ser induzido, conduzido, seduzidos pela tentação, e, portanto, o Pai Nosso não foi uma coisa para ser repetido ipsiliter. O Pai Nosso é uma instrução de Nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando essas 3 fases da nossa necessidade. Necessitamos reconhecer o nosso Pai Celeste, necessitamos de bens, de víveres, e devemos recorrer a Ele para nos dar os meios saudáveis de conseguir, com a sua bênção, com a saúde, com a orientação, e reconhecemos que somos frágeis diante do abismo das tentações, das intempéries, das perturbações de ordem de toda a natureza, incluindo as perturbações de ordem espiritual, que o diabo não sossega, ele tentou o próprio Filho de Deus e não vai respeitar eu ou você. Então, a finalidade do Pai Nosso não foi transformar, não foi fazer uma rezinha e deixar as pessoas repetindo aquilo. Isso é uma deformação do chamado cristianismo, que eu sempre friso. O cristianismo sem Cristo deformou quase tudo. Então, é uma exposição disto, e não é visão minha, não. Isso aqui é coisa das Escrituras. Jesus, é tanto que você não encontra ninguém repetindo nas Escrituras. O Pai Nosso está lá em Mateus, aqui, nesse texto que eu li, Mateus capítulo 6, e você não encontra um discípulo de Jesus repetindo esta oração. Não tem ninguém repetindo, porque não era uma oração para ser repetida, era uma oração orientadora. Eu tenho um Pai celeste, eu tenho um Pai no céu, eu tenho necessidade de recorrer a Ele nas minhas lutas, no dia a dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, dá-nos hoje. O comentarista aqui vai dizer, não só o pão, mas tudo o que for necessário à vida material. E, por último, exaltá-lo, além de pedir proteção. Porque tem uma doxologia também que na reza dos bandidos, na reza de enterrar bandido, não tem a doxologia. Eles, como deformaram tudo, também tiraram, porque tem o reino, a glória e o poder para sempre. Isso é uma doxologia. A palavra doxologia você não encontra na Bíblia, mas ela é proveniente do termo grego doxa, que significa glória, e isso é uma forma de glorificar o Senhor. O primeiro tópico, meus amados, é a oração em si. A oração é a alma do cristianismo. Eu não gosto disto, mas eu sou obrigado a engolir que eu participo do cristianismo. Eu não gosto disso. E eu não gosto, e eu digo por quê. Por que eu não gosto da história dessa coisa de cristianismo? É porque todos os que invocam o diabo e se identificam como espiritismo cristão, é cristianismo. Todos os que adoram os mortos, o Papa morto, o Padre morto, a Freira morta, o ladrão morto, agora no Brasil, o doutor morto, que estão querendo canonizar, identifica como cristianismo, que tem devoção com as almas do purgatório. Purgatório não existe, portanto, não tem alma lá, coisa nenhuma, e eles enganam o povo, fraudando as escrituras deslavadamente.
e é cristianismo. Portanto, eu abomino a ideia de ser incluído, envolvido numa bola de corrupção chamada cristianismo. A Igreja de Jesus não é parte do cristianismo, é algo fora do que o mundo reconhece como cristianismo. Cristianismo é a religião dos romanos, que tem uma pitada de cristianismo, uma pitada de Bíblia, história de Jesus, ou seja, um malvício de brasileiro, o percentual. 10% de Bíblia, história de Jesus, e 90% de fraude pagã. Então, está certo que isso seja chamada de cristianada, cristianismo. Agora, a Igreja de Jesus é a Igreja de Jesus, não é cristianismo, é a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo não faz parte desta coisa imunda, reconhecida pelo mundo como cristianismo, que envolve todos os idólatras, todos os feiticeiros, todos os ciganos, todos, porque é difícil um feiticeiro aceitar a ideia de não ser cristão. Ele é cristianismo. Mas a Igreja de Jesus é diferente, e eu posso dizer biblicamente, diferente por ser superior. Então, cristianismo expressa a nossa total dependência de Deus. Eu faria uma redação diferente. A oração é a alma da Igreja de Jesus, porque isso aqui é a oração bíblica. A oração é a alma da Igreja de Jesus e expressa a nossa total dependência de Deus. Ela é tão antiga quanto a humanidade, o próprio Jesus se dedicava à oração, é isso aqui que eu faço. O próprio Jesus se dedicava à oração particular e secreta, sendo ele filho de Deus, aqui coloca logo Deus. Mas Jesus, como Deus, não teria a quem orar, porque Deus intercede, Deus vai pedir a quem? Então, Jesus orou como homem. Deus vai fazer uma oração, Deus vai fazer uma petição a quem? Então, Jesus não orou como Deus. Jesus orou como homem, como Messias, como filho de Deus, como judeu, que era como nosso Senhor, que era numa missão terrena. Então, vivia em oração contínua. Que exemplo! Porque diremos nós com respeito à oração? Ou seja, tendo o conhecimento da missão de Jesus, da obra de Jesus, do que o Senhor Jesus fez, o que eu posso dizer em relação à oração? O que você pode dizer em relação à oração? Porque tudo que nós falarmos em relação à oração, certamente é pouco em relação ao que o Senhor Jesus ensinou. Ensinou com palavras e ensinou com a prática. Nós temos no primeiro item aqui a definição. A declaração de fé das Assembleias de Deus define a oração como o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar sua ajuda por meio de palavra ou pensamento. Muito bonita a definição. Aliás, eu, você, quem sabe, você também, nós geralmente somos muito bons em definir as coisas. Somos fracos para fazer. Definir é muito fácil, é uma coisa do intelecto, é diferente. Definir é muito fácil. Para mim, então, é moleza definir. Agora, praticar, se envolver, se curvar, aí já tem outros, né? São outros 500. Aqui, meus amados, eu gostei muito desta forma, o meio de se comunicar com palavra, através da palavra ou do pensamento. Porque muitas vezes só no pensamento, você faz uma oração muito mais profunda. Eu faço isto, inclusive já induzi minha igreja inteira, quando ajoelhados na presença de Deus, olha, nós vamos orar, e vocês não vão falar, nós não vamos falar nada, você vai orar só consigo e com Deus. Você só vai falar quando não suportar mais o silêncio. Eu lembro bem que isso foi muito agradável para a minha congregação, com 50, 60 pessoas que iam para aquela oração, foi muito agradável.
um ensinamento, assim, uma coisa bem interessante. Você não vai falar, nós não vamos falar nada. Nós vamos nos ajoelhar e vamos dizer tudo para o nosso Deus, em silêncio. Só vai falar quando a emoção não conseguir mais. Mas foi muito agradável. Foi algo maravilhoso. Então, a oração aqui pode ser com palavras ou pensamento. A oração é a central para a vida cristã. É central. A fé cristã não prescreve, né, local, dia da semana, horário ou postura, de pé, sentado ou ajoelhado para fazer orações. Eu, quando novo na fé, eu tinha algumas dificuldades. Eu fui criado de uma forma bem fechada, criado assim na fé. Quando eu me converti, eu já com 16 anos, aí os meus instrutores muito fechados, tinha alguma coisa assim, e quem viu eu orar sem camisa, não orava. Na minha família, nos meus irmãos, os meus ajudadores cristãos que se tornaram meus pais no Senhor, eles jamais orariam de calça curta, jamais. Aliás, eles não vestiam a calça curta, eu visto. Eles não usavam a calça curta. E jamais orariam, a não ser cobertos, vestidos. E depois de muitos anos, 15 anos ou mais de vida cristã, é que eu comecei a ter mais liberdade com Deus. Eu orava tomando banho, eu orava sem camisa, às vezes me ajoelhava ao pé da cama, me cobria com o lençol e ali orava, e tinha a mesma comunhão, e eu fiquei mais liberto, mais livre para falar com Deus, sem pensar na forma, no gesto, e na condição. E o tempo passou, eu, naquele tempo, bastante jovem e sem maturidade, agora já veio a velha idade, já veio a velha idade, já estou nesta condição, e hoje eu oro, meu Senhor, essa instrução de orar sem cessar, orando sem cessar. Eu oro ao meu Senhor no templo, de paletó, no ar-condicionado, de joelhos, eu oro ao meu Senhor no ônibus, lá no meu busão, segurando em cima quando não tem lugar para estar sentado, eu oro ao meu Senhor no banho, né? Enquanto eu estou com shampoo, eu oro ao meu Senhor. Ou seja, eu não tenho limites. Hoje eu não me imponho limites para orar. Eu não me deixo impor limites. E isto é muito bom, é muito agradável você ter essa liberdade com Deus. Não muda, não faz a menor diferença você orar com a veste apropriada para entrar até no gabinete do prefeito, do presidente, se fosse o caso, a você orar com a roupa comum, trabalhando em casa ou com o pijama de dormir. Ou, no meu caso, ensaboado debaixo do chuveiro. Não faz a menor diferença. Falo com Deus da mesma forma. E foi muito interessante para mim comprar, absorver esse conteúdo da comunhão, porque como foi que Deus criou o homem? Não tinha boutique, não tinha lojas. O homem só veio notar a sua nudez quando ele perdeu a inocência, quando ele pecou. Então, Deus criou o homem e o homem. As pessoas que tiveram visões de anjos, até hoje ninguém nunca viu um anjo nu. Se aparecer um anjo nu, ele é satânico. Ninguém nunca viu um anjo nu. Não aparece. Anjo nu, não, ninguém viu. Por quê? Porque no reino celeste tudo é perfeito. Então Deus criou os seus anjos e eles aparecem quando em missão. Eles apareciam ou aparecem de uma forma absolutamente natural para quem vê. Portanto, sem uma coisa chamativa. O anjo não aparece de asas, batendo asas, também não apareceriam nus. E nem com roupas cintilantes, brilhando, cheio de a pedras preciosas. Não é. Então, quem teve essa
glória de ver, de receber os anjos, de ser instruídos por anjos, de ser livrados, libertados, socorridos por anjos, não viram nada demais. Então, não é demais pensar que os cristãos, os servos do Senhor, também foram criados assim. Então, como foi que Deus criou o homem e a mulher? Como é que eu vou ter vergonha do meu Deus? Se ele criou o meu corpo, ele me conhece melhor do que eu. Eu conheço o que eu vejo. Deus conhece o que eu não conheço. Eu nunca vi o meu coração. Deus vê. Então, meus irmãos, não se pode. Primeiro, eu disse que ia fazer hoje diferente. Você não pode ter vergonha de Deus. Fala para Deus todas as coisas boas da tua vida e fala para Deus todas as coisas ruins que possam acontecer, porque Ele já conhece, Ele já sabe, Ele só quer que você expresse. Abra o coração, expresse, confesse, conte para Ele com liberdade. E isso pode ser feito no templo, isto pode ser feito no seu trabalho, não sei qual é o seu trabalho, eu faço isso no meio da rua. Eu tenho algumas experiências, e uma delas é fazer composições. Na verdade, eu tenho 162 composições, e algumas dessas composições eu fiz andando em áreas bem desabitadas, e eu tinha liberdade para cantar alto, inclusive, naquelas áreas, e eu fui compondo. Então, no momento eu parei, escrevi o que eu estava cantando, e depois, já com algum recurso, já gravava o que eu estava cantando para facilitar, para não esquecer, porque eu tenho 162 músicas, mas eu perdi, eu acredito que um outro tanto, porque né, na hora daquela fervência, daquele fervor espiritual, na hora daquele momento com Deus, eu lembrava, depois esquecia. Então, a oração pode ser feita e não tem uma história de ser tal, tem que ser em tal dia, em tal hora. Meu pastor tem uma programação de oração durante o ano, ele faz uma jornada de oração, orienta a igreja. É louvável, mas Deus me guarde de ficar esperando a orientação do pastor para poder falar com Deus. Não. A nossa necessidade de orar já foi contemplada pelo próprio Deus. Ele disse, olha, você faça assim. Eu disse que ia fazer diferente, está saindo diferente. O item 2, meus amados, é o exemplos bíblicos. Aqui eu vou sair do eixo mesmo. Exemplos bíblicos. Mostra a oração desde Sete. Sete é o terceiro filho de Adão, o terceiro filho mencionado. Nós não sabemos quantos filhos Adão e Eva geraram, mas foram muitos filhos. São mencionados o Abel, pelo seu assassinato, o Caim, por seu assassino, e o Sete, por ser o sucessor do falecido, naquela conjuntura de uma sucessão paterna. Então, são os 3 filhos de Adão que nós conhecemos pelo nome. Um morto, um assassino e um intercessor. Um que começa a orar a Deus, lá, pelo menos o filho dele, dele mesmo não diz, mas é um princípio, é um recomeço. Então, aqui diz o item 2, que desde que Sete, o filho de Adão e Eva, nasceu, então se começou a invocar o nome do Senhor. Na verdade, essa parte é mais atribuída ao filho dele, o Enos, mas está vinculada ao Sete, Gênesis 4:26. Essa prática continuou na vida dos patriarcas do Gênesis, Abraão, Isaque e Jacó. A oração estava presente na vida de Moisés e dos profetas, Samuel e Elias, entre outros, e dos reis piedosos, como Ezequias, por exemplo. Então, aqui, aí eu fui
mais longe. Falando sobre a oração e em que contexto? O Isaac estava com cerca de 40 anos, a mãe havia morrido, o pai havia determinado ou decidido que ele não casaria com pessoas de Canaã e mandou um servo ir lá na Caldeia para trazer uma parenta dele, uma moça da parentela, para casar com ele. Portanto, uma semita. E o rapaz foi muito bem sucedido, porque já chegou lá na Caldeia orando. Ele chegou lá junto de um poço, onde podia encontrar com pessoas do lugar, se orientar, e se orientou. E ali, naquele lugar, na beira do poço, onde iam buscar água para os afazeres, ele orou: Senhor, que a moça que descer aqui para tirar água, e eu vou me dirigir pedindo água para mim beber, e ela oferecer água para os animais, seja a escolhida. E ele mesmo diz no seu testemunho que mal tinha terminado a oração, quase não termina de dizer essas palavras, aí vem a Rebeca e faz exatamente como ele tinha falado com Deus. Ele pede água, ela gentilmente oferece água para ele e se oferece a tirar água para os animais. Ele já teve como resposta divina. Era a resposta do servo de Abraão, a resposta de Deus ao servo de Abraão. Quando ele volta, depois de 3 meses, 50 meses de viagem, quando ele vai chegando lá em Larroi, na região de Berseba, ou Bexeva, hoje, o Isaac está vindo da oração. Ele tinha ido orar no campo, estava vindo. Eles vêm chegando e a Rebeca avista: quem é aquele homem? Aí ele diz: é meu senhor Isaac. Aí ela cuida em descer da sua montaria e se cobre com o véu para saudar aquele homem que será o seu marido. Ele vinha da oração. Gênesis capítulo 24, versículos 62 a 67. Aí este mesmo homem, o Isaac, ele vai orar no capítulo 25, este homem está orando para Deus curar a sua mulher, porque ela não podia ter filhos. Capítulo 25, versículos 19 a 21. Ele ora para que o Senhor remova a esterilidade de sua esposa. Ao Abraão, no capítulo 20 do Gênesis, ele tinha orado ao Senhor para que Deus removesse uma esterilidade não só de uma mulher, não era dele, mas uma esterilidade que era um flagelo lá na família do Abimeleque. Abimeleque havia tomado Sara para o seu harém, ela estava sendo preparada para ser uma possível esposa dele, mais uma mulher no harém. E os orientais, eles tinham a capacidade que os ocidentais morrem e não aprendem, jamais terão. O sujeito preparar uma moça, uma senhora, uma mulher que ele quisesse para o seu harém, preparar ela durante 6 meses para poder ter o contato. A gente vê isso na questão de Esté e outras, lá com o Assuero. Tem detalhes. No Gênesis não tem detalhe, mas acontecia assim. E durante este período, houve muitos problemas e não houve concepção lá no reino de Abimeleque. Quando a coisa vem à tona, é descoberta, aí ele repreende o Abraão, diz por que o Abraão fez aquilo, o Abraão confessa que estava com medo de morrer, ele devolve a mulher,
interrompe o tratamento da mulher para ser esposa dele, lá no seu harém, devolve a esposa de Abraão, a Sara, intacta, portanto, sem contaminá-la, e Abraão, como profeta, vai orar a Deus para que o Senhor remova a esterilidade da família e dos rebanhos do Abimeleque. Gênesis capítulo 20, versículos 11 a 18. Meus irmãos, são exemplos abundantes da necessidade da oração. Em Juízes, no capítulo 13, nós temos o Manoá, o pai do Sansão, orando ao Senhor para que o anjo voltasse. Ele dizia para que o homem voltasse. O homem tinha aparecido, era um anjo, tinha aparecido a esposa dele e tinha falado, você vai ter um filho, você vai ser mãe. Ela conta para o marido quando ele chega e diz, olha, um homem falou comigo, ele era uma pessoa muito especial. O jeito era terribilíssimo, um superlativo de terrivelmente especial. E ele falou sobre um filho que vai nos nascer e que será um nazireu de Deus, tal. E o homem vai orar, Senhor, manda esse homem voltar para nos orientar como criar o menino. O homem tinha tanta fé que ele não questionou nada em relação, mas será mesmo? Isso pode acontecer? Será que vai acontecer? Vamos esperar para ver? Não. Ele foi orar a Deus para que o homem que anunciou o nascimento do seu filho, que veio a ser o Sansão, voltasse para orientar como seria o tratamento com a criança, a orientação necessária para criar a criança, para o viver da criança. Isso é Juízes 13, 8 a 10. Diz que ele orou intensamente. Nós vamos para o livro de 1 Samuel, no capítulo 12. O profeta Samuel está orando a Deus. Aliás, é 2 Samuel. Acho que eu me atrapalhei aqui, mas é fácil. Eu corrijo minhas atrapalhadas bem rapidinho. Parece-me que é 2 Samuel e eu coloquei como primeiro. Aqui, nesta leitura, o profeta de Deus, o profeta de Deus, ele reprova o povo pela sua maldade. Eu não estava atrapalhado. Me atrapalhei foi agora dizendo que era o 2 Samuel. Mas é 1 Samuel mesmo. E ele diz, o profeta Samuel, ele vai orar a Deus. Capítulo 12, versículo 19, o Samuel repreende o povo por ter invocado, por ter... Aí diz aqui, 1 Samuel 12 e 19, e todo o povo disse a Samuel, roga pelos teus servos ao Senhor Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal de pedir um rei. Quando Saul começou a dar mancada e o povo começou a sofrer, então o Samuel repreendeu o povo. Vocês estão pagando pela escolha. Vocês escolheram um rei conforme a vontade de vocês, contrariando a vontade de Deus. Então o povo aqui pede para ele orar. Ora por nós, roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus. Isto é 1 Samuel 12, 19. E no versículo 23, olha o que diz Samuel ao povo. Isso aqui quanto à oração dos profetas. Aí ele diz, quanto a mim, versículo 22, ele diz, vocês erraram feio e tal. Mas no versículo 23 ele diz, quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes, vos ensinarei o caminho bom e direito. Eu vos ensinarei que vocês também podem ter comunhão com Deus.
Eu vos ensinarei o caminho bom e direito. Portanto, meus irmãos, é uma maravilha aprender aqui na palavra do nosso Deus. É maravilhoso. Nós temos a felicidade de aprender juntos a respeito deste tão extraordinário tema que é a oração. E para fechar aqui as minhas buscas para corroborar mais a lição de domingo próximo, eu fui atrás de uma ação do Eliseu, profeta Eliseu. O Elias orou, nós estudamos, já postamos muitos vídeos a respeito disto. O Elias orava, era um homem santo, um homem de muita oração. E quando ele estava no auge do seu sofrimento, combatendo a iniquidade de Acabe, o Acabe queria prendê-lo de qualquer forma, mandou um homem muito arrogante, com 50 soldados, para trazer ele de qualquer jeito. Não era de qualquer jeito assim, traz ele vivo para me humilhar. Não tem o texto, não está escrito desta natureza, mas a gente sabe qual era a finalidade. Aí o sujeito chegou lá, homem de Deus, desce! Porque, então, ele disse, eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma vocês. E desceu fogo do céu. Aquela turma foi incinerada ali. A notícia chegou lá, o rei mandou mais um capitão de 50 e aconteceu a mesma coisa. Depois veio o terceiro capitão de 50, com 50, ele, homem de Deus, pelo amor de Deus, tenha compaixão de nós, nossas vidas, nós temos mulher e filhos e tal. Aí o homem de Deus foi com ele. E lá foi confrontar o Acabe. E depois tem aquela história dos profetas de Baal. 1 Reis, capítulo 18. E o Elias disse, Senhor, agora mostra que eu sou teu servo e com a autoridade da tua palavra eu fiz tudo isto. E responde com fogo. Aí desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto que o Elias tinha preparado. E os profetas de Baal foram mortos. Eram homens de oração. Mas eu, apesar de contar assim, a questão do Eliseu me chamou muita atenção. No capítulo 6 de 2º livro de Reis, versículos 15 a 18, é o Eliseu. Os sírios haviam fechado, haviam isolado a cidade, o reino do norte, e a cidade de Samaria estava fechada, aquilo ali estava tudo fechado. E o moço do Eliseu, o homem, o secretário dele, levantou-se cedo quando eu estava tudo cercado, o exército ali, aí ele disse, sou homem de Deus, nós estamos mortos, estamos cercados, o inimigo cercou a gente. Aí o Eliseu, o homem de Deus, disse, Senhor, abre os olhos deste moço para ele ver o teu exército. Aí Deus atendeu a oração e o homem teve uma visão de ser, eu vejo o exército de Deus, eu estou vendo. São outras palavras, mas é para facilitar o teu aprendizado. Foi uma maravilha, porque o homem deixou de estar tão apavorado como estava, vendo o exército dos inimigos. Aí, no outro episódio, no episódio seguinte, ele chega ali e faz uma oração. Senhor, quer dizer, ele fez a primeira oração pedindo para Deus abrir os olhos do seu servo, no sentido espiritual, para ele enxergar o exército de Deus. E ele viu, ele teve a visão do exército de Deus que protegia o seu povo. Agora, ele se aproxima dos homens, dos inimigos, e diz, vocês estão indo para onde? O que é que está acontecendo? Senhor, cega estes homens. Aí Deus cegou, veio uma escuridade, uma nuvem, ficou todo mundo cego ali. Você acredita nisto? Eu digo porque acredito, está escrito. Aí ele se aproxima, vocês estão indo para... Vocês querem o rei? Ah, não, não é aqui não. Vamos lá. Aí levou os homens e levou lá para o meio, para o quente mesmo. Botou eles, digamos, no quartel-general do rei. Chegou lá e disse, Senhor, agora abre os olhos dessa gente, para eles ver onde eles estão.
Era um susto atrás do outro, conviver com aqueles homens. E era tudo como efeito santo da oração. Aí Deus abriu os olhos daqueles homens e eles ficaram sem ter a menor ação, porque eles foram para vencer e agora estavam todos vencidos. É tanto que o rei de Israel diz: meu senhor, meu profeta, meu mestre, o que eu faço? Eu mato esses homens agora? Ele diz: nenhum dá comida, sirva muito bem a eles e manda embora. Nós aprendemos coisas maravilhosas na Bíblia Sagrada. É maravilhoso conhecê-la. Se eu fosse você, começaria a ler, porque vale a pena. Então, essa história maravilhosa do Eliseu, segundo o livro de Reis, capítulo 6, versículos 15 a 18, é maravilhoso. Toda a Bíblia é maravilhosa. É algo maravilhoso conhecer, absorver aquilo que Deus comunicou conosco. O terceiro item aqui, meus amados, é Jesus na prática da oração. Eu ia fazer diferente, saiu diferente. Jesus e a prática da oração. Os evangelhos relatam que Jesus orava em secreto continuamente e chegam a registrar algumas orações, como aquela feita no jardim de Getsêmani e também aquela em favor dos discípulos, capítulo 17 de João. Todos os evangelhos mostram a oração individual do Senhor. Mateus capítulo 14, 23, Marcos capítulo 1, 35, Lucas capítulo 6, versículo 12. Mesmo sendo Deus, é essa parte aqui. Mesmo sendo Deus, Jesus estava também na condição humana. Jesus estava orando como homem. Deus não teria a quem fazer uma petição. Jesus estava orando como homem. Deus não teria a quem se dirigir fazendo petição. Deus não precisa orar. Jesus orou como homem. O segundo tópico, meus amados, é a oração no Sermão do Monte. Aí nós temos, Jesus falou sobre o assunto no Sermão do Monte para corrigir as distorções existentes na época sobre a oração. É necessário reconhecer as palavras dos versículos 5 a 8. Jesus estava ensinando qual prática tinha a aprovação de Deus e o que era reprovado. Então, era aprovado ou reprovado por Deus o sujeito ir para uma esquina e orar para aparecer? Claro que era reprovado. Era aprovado ou reprovado por Deus o sujeito chegar numa sinagoga e fazer a oração do fariseu, com aquele ensinamento de Jesus? 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu, o outro era publicano. E o fariseu orava: ó Deus, eu te dou graça porque eu não sou igual aos outros. Eu jejum 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que eu consigo, e eu. Aí o coitado do publicano batia no peito: Senhor, tem misericórdia de mim que eu não estou com nada. Eu sou apenas um publicano. E Jesus, no seu ensino que traumatizava os seus inimigos, Jesus diz no seu ensino que o publicano voltou para casa justificado e o fariseu voltou só com seu orgulho. Então, o que o Senhor Jesus ensina sobre a oração não é a forma, não é a posição. Se eu estou sentado, se eu estou de joelhos, eu oro deitado, mas eu oro muito deitado. A minha vida não é muito fácil. Eu nasci pobre, estou morrendo. A minha vida não é muito fácil. Eu tenho pouquíssimo tempo, eu tenho muita atividade e muitas vezes eu vou me deitar aos pés dando câimbras. Aí eu oro um pouco e me deito. E após dar aquela esticada natural, eu recito um salmo e eu oro até não dizer mais amém. Eu não digo amém porque durmo. Então, é uma prática que para mim é muito salutar.
vale muito na minha vida, alimenta bastante a minha alma. Então, o que é errado é orar para aparecer. Eu estou dizendo que estou ensinando, mas nem minha mulher sabe, não observa. Eu deixo ela dormir primeiro e eu vou dormir depois. E é assim que eu ajo e é durante toda a minha vida. Então, orar de joelhos é muito bom. Se você estiver orando sentado, Deus também escuta. Orar sentado na sua casa, tranquilo, é muito bom. Mas se você está no metrô, no transporte coletivo, outro transporte coletivo, se você está andando nas ruas da cidade ou no lugar ermo, onde você orar é importante. Orar sem cessar, orando sem cessar, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17 é um imperativo para a vida de cada discípulo do Senhor. Então, meus amados, oração nas praças e nas sinagogas. O item primeiro já venci, porque já expus sem ler. Oração em secreto. É muito bom. Você vai falar com Deus, não diz uma palavra. O coração fala até a explosão de lágrimas acompanhar, e você se levanta renovado. Os cristãos mais inocentes, é muito bom ter inocência, é bom. Eu sou muito, às vezes eu já perdi a inocência em muitos aspectos, mas é muito bom ser inocente. E aquele cristão muito inocente, ele às vezes pensa que não é ouvido. Mas Deus não precisa ouvir minhas palavras, Ele quer que eu fale. Mas não é para Ele saber, é só para mim ter humildade de dizer. Então, a oração é uma resposta da alma. Vale muito. Se você orar secretamente, Deus responde publicamente. Experimente. O item 3. As vãs repetições. Vãs repetições. Repetições inúteis. As ladainhas. As mantras. Ladainhas é do cristianismo sem Cristo. A mantra é do paganismo oficial. Mantras orientais, não é só na Índia ou em muitos, Oyashikiri. Oyashikiri. Uma mantra para afugentar males. É inútil. Quem afugenta os males que possam me ameaçar, te ameaçar, é o poder de Deus e não a expressão minha, aprendida de um mago. Oyashikiri. É uma mantra. E não resolve nada. Fale com Deus ou se apresente diante dele sem palavras, apenas o coração aberto. Se alguém está ouvindo, se alguém conhece o Yashikiri, pode anotar no seu caderno aí, no seu livro de orações. O Yashikiri vale nada. É mantra. Repetição inútil. Oyashikiri, Oyashikiri, Oyashikiri. Deus não se move e nem se comove por repetições vãs. O terceiro tópico, meus amados, é o Pai Nosso. Belíssimo tópico. O Pai Nosso. Já falei a princípio porque a leitura é em classe. O Pai Nosso é uma grandeza.
Eu era capelão do UOL, Universo, Universo Online aqui no nosso país. Eu era capelão, fui capelão do UOL através da Teleforte por 13 anos. E naquele período, na verdade, eu não tinha nem noção da quantidade de pessoas que eu evangelizava, que eu orava com elas, que eu falava de Jesus, que eu ouvia suas histórias, seus queixumes. E também convém deixar registrado que eu fui capelão graciosamente, nunca ganhei um centavo pelo meu serviço. Nunca ganhei um centavo pelo meu serviço de 13 anos de capelania. Tenho uma dívida com Dona Adriana e com o Jorge, apelido Faustão, pela sua simpatia, sua forma agradável de tratar a gente e de se apresentar. Nunca recebi um centavo deles. A minha dívida de gratidão com eles era me facultar o espaço da empresa deles para trabalhar, e também ela me ajudou pelo menos 3 ou 4 vezes fazendo festinhas com as crianças do meu projeto. E, gentilmente, ela foi uma senhora fina, com tudo no lugar em termos financeiros, muito dinheiro aqui no exterior, e aquela senhora ia para a minha comunidade com brinquedos, com alimentos, atender aos meus carentes ali. Mas para mim mesmo eu nunca tive a necessidade, eu nunca confessei a minha necessidade. Os 13 anos de capelania foram graciosos, nunca recebi um centavo. É parte do meu trabalho para o Senhor, o meu Senhor. Então, lembro-me bem que na capelania, uma pessoa que pode até estar comigo agora online, me colocou naquele trabalho, e ela começou esse trabalho e um dia, vamos orar o Pai Nosso. Foi um trauma para ela de uma igreja, das nossas igrejas tradicionais, e ela foi orar o Pai Nosso, enfileiraram com a Maria, Santa Maria, com tudo que é coisa que os evangélicos, na verdade, não podem participar, porque não existe Nossa Senhora. Nossa Senhora é uma criação do demônio para competir com Nosso Senhor. Maria, mãe de Jesus, está fora disto. A grande serva do Senhor, que existem servos grandes, nossos contraditórios. A grande serva do Senhor, que foi escolhida para ser a mãe do Salvador, ela nunca foi rainha do céu e nem será. Ela era digna por ser serva e não por ser rainha. Então, toda aquela maldade espiritual cai por terra. E a irmã terminou sendo constrangida, porque ela perdeu o controle e passaram a rezar. Começaram com o Pai Nosso e emendaram lá nas ladainhas, nas coisas. E eu, sabendo disto, comecei pelo Pai Nosso. Nós não vamos orar o Pai Nosso, nós vamos aprender o seu significado. Eu sou inquieto, acho que eu sou atrapalhado em umas coisas, mas eu sou terríveis em outras. Digo, olha, Pai Nosso que está no céu, é para você saber que você não é descendente de animais, que você não é produto do acaso, você tem uma origem, a sua origem é Deus, foi Deus que determinou criar e manter você. Então, quando você orar, ore assim, Pai que está nos céus. Pai nosso que está no céu, meu Pai que está no céu. Porque também você pode orar de 1000 maneiras. Você só não deve repetir a oração de Jesus como se você não tivesse capacidade espiritual para fazer a sua oração. Jesus era filho e nos ensinou a falar como filhos, com o nosso Pai que está nos céus. Então, a importância do Pai Nosso.
Pai nosso que estás nos céus. Ele está acima de nós em termos de dimensão e em termos de grandeza. Santificado seja o teu nome. Não sou eu que santifico a Deus, eu glorifico o nome dele, porque ele é santo. Venha o teu reino. Enquanto o mundo jaz no maligno, nós esperamos o reino de Deus. Um reino de justiça, um reino de paz, um reino de glória, um reino de harmonia. Venha o teu reino substituir este caos. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como no céu. Da forma que o Senhor tem os seus ministros, anjos, arcanjos, querubins, serafins, seres de toda natureza e nível de grandeza e santidade, venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui também, como é assim no céu. Aí vem a nossa necessidade. O pão nosso nos dá, o pão nosso, o calçado nosso, a roupa nossa, a morada nossa, nos dá o que nós necessitamos, o que nos é importante para a vida física. E nos dá capacidade para perdoar aquele que nos enche a paciência, como tu tem nos perdoado nas nossas maldades quando te ofendemos. Então, perdoa a nossa ofensa, como nós perdoamos os nossos ofensores. Isto é grandeza. Esta oração só podia sair do âmago, do íntimo de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É muito profunda. Eu acho estrago pegar a oração de Jesus Cristo, mesmo como uma oração modelo, para enterrar um bandido, estuprador que a polícia crivou de balas. Mas ela é igualmente um estrago. É uma forma de lançar fora, de lançar uma pérola para os cães, usar esta mesma oração para enterrar um idólatra que levou a vida toda reprovando a santidade de Deus e a simplicidade das Escrituras e passou a adorar tudo que possa imaginar. E mentir todos os dias. Não, nós não adoramos, a gente só venera. Aí você pega um dicionário de português, e vai ver que venerar e adorar é a mesma coisa. Não, mas o meu mestre, o meu padre, o meu papa, o meu pastor disse que venerar não é a mesma coisa que adorar. Adorar, porque adorar é dulia. Venerar é dulia e adorar é hiperdulia, porque a dulia não é dulia, não é sem dulia. Enrolação de Satanás. Orar o Pai Nosso para enterrar um bandido estuprador que a polícia abateu a tiros, ou enterrar um mestre de iniquidade que passou a vida toda ensinando o povo a pecar, e a errar, e a mentir, e a fraudar, e a adorar em mais de escultura, é um estrago nos dois casos. Então, a oração que o Senhor Jesus ensinou é uma forma de expressão da alma. E você, hoje, se quiser experimentar a presença de Deus, abra o seu coração, faça uma oração, diga para Deus o que você não tem coragem de dizer para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, para a sua filha, para o seu pai, para a sua mãe, para o teu pastor, para quem esteja próximo a você. Abre o coração e fala com Jesus. Ele, melhor do que ninguém, entende a expressão da nossa alma. Eu disse que ia ser diferente e foi. Nem parece comigo, que sou muito textual. Então, meus amados irmãos,
Esta é a minha contribuição hoje. Deus abençoe você, você que usa esse material, use mesmo, ensine muito bem, se prepare, faça o melhor que puder. A recompensa é a melhor que nós podemos receber, mesmo imerecida. Deus abençoe, meus irmãos queridos. Deus abençoe sua vida, o seu coração, encha você de gozo, paz e alegria. Amém? Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade. Obrigado, meu Senhor, pela igreja, obrigado pelos meus irmãos, obrigado, Senhor, pelo teu povo. Guarda, Senhor, as nossas vidas, a integridade do nosso coração. Oh, Senhor, ajuda-nos, ajuda-me, abençoa os meus irmãos, a minha igreja, abençoa os meus filhos na graça, dá-me mais capacidade de gerar filhos para ti. Oh, Senhor, ajuda-me, ajuda-nos, guarda-nos, nos ensina, Senhor, a ser dignos do teu nome. Querido Pai, ajuda-nos. Nos dá graça, Senhor, para levar a tua palavra onde estivermos. Querido Deus, ouve, Pai, as nossas petições. Nós te pedimos e te agradecemos em o santo nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos na próxima semana com mais uma contribuição aos alunos e professores da Escola Bíblica Dominical. Deus vos abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça do nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.